Esse vídeo pode ser a resposta que você está precisando ouvir no dia de hoje. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, curte o vídeo e deixa eu compartilhar aqui uma palavra que Deus tem falado muito comigo, chamada de Jeremias, capítulo 1 e o verso 5. O texto diz assim: antes mesmo de eu te formar no ventre materno, eu te escolhi. Olha isso aqui. Não é depois que você nasceu que Deus te escolheu. Deus estava dizendo para Jeremias que ele escolheu antes da formação, não é antes do nascimento, é antes da formação, antes de existir, que não existia nada, não existia nada. Antes mesmo Deus já tinha decidido colocar Jeremias na terra. Assim é com você. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha decidido te colocar aqui para uma missão específica. Você não é um erro, você não é um descuido, você é decisão de Deus. Olha que coisa mais interessante. Você é uma decisão de Deus. Deus decidiu te colocar aqui na terra. Deus te decidiu te colocar na cidade que você está. Lá em Atos, não me recordo agora o versículo, mas Ele decidiu a época que você ia nascer e o lugar que você ia nascer. Não é aleatório aonde você está. Se você está em algum lugar e está pensando por que eu nasci aqui, por que de tudo isso, saiba que isso é decisão de Deus. E você precisa entender isso. Enquanto você não entender isso, você vai ficar reclamando e olhando para as circunstâncias. Olha o que Jeremias fez. Depois que Deus diz, eu te escolhi, antes do ventre materno, depois ele vai dizer, eu te escolhi, antes de viesse ao mundo, eu te separei, te designei para uma missão. Aí Jeremias, no verso 6, ele vai dizer assim, ó Senhor, ele começa a argumentar e dizer, eis que não sei me expressar como convém, não passo de uma criança, sou muito jovem, eu não consigo fazer. Talvez você, aonde você estiver, você possa estar pensando, eu não tenho condição, eu não consigo, não tem como, o lugar que eu nasci não dá. Sabe que o lugar que você nasceu é o lugar que Deus decidiu. A época que você nasceu é a época que Ele decidiu. Nada é descuido, nada é erro, tudo é decisão de Deus. E quando Deus decide fazer alguma coisa, quem pode impedir? Ninguém. Só você mesmo pode travar isso. Olha o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo isso com Jeremias, porque Deus tinha uma missão maravilhosa para Jeremias. Deus tinha um chamado maravilhoso para Jeremias, assim como Deus tem para você. Só que a tua postura pode impedir isso. Olha o texto que diz no verso 6. Jeremias começa a argumentar, né? Dizer que ele não é criança, não pode. Mas no verso 7, Deus começa a falar novamente com Jeremias, porque Deus começa a tratar algo em Jeremias. Jeremias tinha uma questão. Ele estava humilde. Ele estava dizendo, Senhor, eu não tenho condição, eu não posso, eu sou criança, sou pequeno, não sei falar direito, e aqui, beleza. Porque todos nós precisamos entender que nós sozinhos não conseguimos, mas nós precisamos entender, e você precisa entender que você não está sozinho, você está em Cristo. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Sozinho nós não podemos nada, então a gente precisa entender isso. Deus chamou Jeremias porque ele tinha essa humildade, só que tinha junto com a humildade o medo. E o medo paralisa. E o medo faz você não avançar. Para mim estar aqui gravando vídeo, eu preciso romper com medo, porque senão eu não ia fazer. Para você fazer o que Deus está te chamando para fazer, você precisa romper o medo. E é ir com medo mesmo. Porque o medo vai te paralisar e vai impedir de Deus fazer o que Ele quer na tua vida. Então Deus está chamando Jeremias e Deus está dizendo, Jeremias, para com isso. Só que Deus ele é tão maravilhoso que Ele vai tratar isso com Jeremias, assim como Deus está fazendo com você, porque Ele tem um plano e Deus precisa tratar. O ponto aqui não olhe para as suas condições. Toda vez, preste atenção nisso aqui, toda vez que você olha para as suas condições, você não se move, porque você vai realizar, eu não consigo, eu não posso, não tem como, só que você não está sozinho. Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, eu estou com você. Vamos ler o texto aqui. Jeremias, o verso 8 diz assim, ou melhor, no verso 7. Entretanto o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu ordenar falarás.
Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz o Senhor. Deus estava confirmando, Jeremias, eu estou com você, você não está sozinho. Sozinho você não consegue mesmo, mas eu estou contigo. Eu te escolhi, eu te formei, eu decidi. Você está aqui, então você não está sozinho. Só que se você se comporta como só, você tem medo e você não avança. Então você precisa entender que você não está só e você precisa se comportar e se posicionar como alguém que está em Cristo. E isso muda tudo. Deus estava falando isso com Jeremias. Jeremias, você não está sozinho. Assim como você. Se você se comporta como quem está sozinho, você perde. Mas como você entende, quando você entende que você não está sozinho, que é em Cristo que nós vencemos, nada pode nos paralisar, nada pode te paralisar e nada vai te paralisar. Então entenda isso, entenda que você não está sozinho, você é decisão de Deus, você não é um erro. Deus começa a tratar com Jeremias. Agora vamos olhar aqui o verso de número 9. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Esse texto, esse versículo é maravilhoso, porque olha o que Deus diz. Eu estendo a minha mão, o Senhor estendeu sua mão e tocou em mim. O Senhor não disse, Jeremias, vem até mim. Deus não disse, vem, Jeremias. Deus fez o movimento primeiro. Deus, que isso é ação divina, isso é movimento, Deus vai fazer primeiro. E Deus sempre vai fazer primeiro. Deus nunca envia ninguém, Deus nunca pede algo para ninguém sem primeiro Ele entregar. Deus sempre faz primeiro. Deus sempre faz primeiro. E era o que Deus estava fazendo com Jeremias, essa ação divina. Deus diz, Jeremias, Deus pega e estende a mão até Jeremias e toca em Jeremias, esse toque que todos nós precisamos ter. Esse toque fala de intimidade. Estender a mão e tocar fala de quem está próximo. Você precisa estar próximo do Senhor e o Senhor está próximo de você. A questão é comportamento. Se comporte, entenda, se posicione que Deus está próximo de você. Então esse toque é o que muda tudo. E Deus toca e faz o quê? Coloca a palavra de Deus em Jeremias. Eu já falei aqui no outro vídeo sobre isso. As palavras de Jeremias não estavam alinhadas com a palavra de Deus, com as palavras que Deus falava. Deus está falando, eu estou contigo. Jeremias diz, eu estou me sentindo sozinho. Deus diz, você pode fazer porque eu estou com você. E Jeremias estava se sentindo pequeno e inferior, como uma criança que não sabia fazer. Mas não é nossa capacidade, o segredo é esse. Pare de olhar para você mesmo e olhe para Jesus, olhe para Cristo. É nele que nós conseguimos fazer. Então, quando Deus estende a mão e toca, esse é o primeiro movimento de Deus. E Deus já estendeu a mão para nós. Deus já estendeu a mão para você. Ele já fez primeiro. Colocou a sua palavra em nós. E nós temos essa palavra em nós. Então, nós podemos vencer. Quando o Senhor faz isso com Jeremias, e aqui eu quero encerrar o vídeo, e depois vai ter um segundo vídeo. Deus, no verso 10... diz assim, veja Jeremias, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Quando Deus estende a mão, coloca a palavra de Deus, Jeremias recebe autoridade. Essa autoridade que Jeremias recebeu foi através da palavra, foi através do toque da palavra para algo. Deus estava chamando Jeremias, Deus estava pegando Jeremias para uma missão que ele já tinha determinado. Então, a palavra de Deus vai te dar autoridade. E aqui eu quero encerrar o vídeo e nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo. Se esse vídeo falou com você, manda para alguém, comenta, deixa um comentário que eu vou ler depois, de algo que, se esse vídeo serviu para você, você não é um erro, você é decisão de Deus.
Pare de olhar para você mesmo. Toda vez que você olhar para as suas circunstâncias e para as suas capacidades, você não vai avançar, não vai a lugar nenhum. Nós conseguimos em Cristo. Nele nós conseguimos avançar, nele nós vencemos. Então você tem que mudar a tua forma de olhar. Para de olhar para ti e saiba que em Cristo nós podemos. Em Cristo podemos todas as coisas. Jeremias recebeu autoridade. E eu citei aqui 4 coisas que Jeremias recebeu autoridade. Para arrancar, destruir, derrubar e exterminar. 4 coisas. Isso só vem com quem tem autoridade. E essas coisas são importantes para depois edificar e plantar. É uma ordem, essa ordem é importante. Nós vamos fazer um vídeo exclusivo para isso. Mas aqui eu encerro esse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Entenda que para você ter autoridade, você precisa entender esse passo a passo. E a autoridade vem para algo, vem para um propósito. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Se inscreva no canal, curte o vídeo, deixa um comentário. Vai ser muito importante.